This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my... No mundo de Bleach, existem os chamados Hollows, que são espíritos do mal. E dentro dessa raça, existe uma classe de Hollows chamada de Arrancars, onde os mais fortes foram recrutados por Aizen, sendo chamados agora de Espadas. Israel é o 8º espada no exército Arrancar de Aizen. Ele é o cientista maluco do grupo, um intelectual e maníaco altamente narcisista, sendo extremamente extravagante e muito sádico, tratando a todos como objeto de pesquisa. Ele odeia qualquer um que não seja Hollow, esperando que um dia Aizen acabe com todos os não-Hollows da existência. Ele luta covardemente, sempre anulando as habilidades de seus oponentes, adorando brincar com suas vítimas e sempre se gabando de ser um ser perfeito, uma vez que ele pode reproduzir-se no corpo de outra pessoa e, portanto, vê a si mesmo como um imortal. História. Antes de começarmos sua história, tenho que explicar que ele foi o primeiro a arrancar, o Arrancar Zero, mas, por busca de perfeição, ele se dividiu em dois, dividindo também o seu poder, dando assim origem a seu irmão. E isso explica ele ter uma classificação tão baixa, sendo o 8º espada. Antes de virar uma espada, ele criou sua própria Fraction, onde ele pessoalmente modificou cada um deles para que ele pudesse curar suas feridas após comê-los. A maioria deles são arrancares incompletos, pois eles não carregam Zanpakuto, parecendo muito pouco com humanos. Dessa forma, ele recebeu a loucura como aspecto de morte, e em algum momento, depois de dividir-se, ele virou uma espada, mas não aceitou as vestes padrões dos espadas. Suas roupas são bem diferentes do uniforme original. Ele tem 3 listas em seu uniforme e também usa luvas brancas. Seu rosto é a única parte do seu corpo que é exposta, sendo que seus Fractions usam os mesmos padrões de vestimentas. Ele é extremamente extravagante e exagerado, e podemos comprovar isso pois ele possui a maior quantidade de subordinados, sendo que apenas 3 são nomeados, sendo eles Lumina, Verona e Medazep. Então, depois de modificar seus Fractions ou subordinados, ele finalmente faz sua primeira aparição no anime mangá, já como uma espada, sendo visto em uma reunião com Aizen a fim de informar sobre a invasão de Ichigo em Las Noites. Contudo, Aizen somente se preocupa com quem ordenou o ataque feito a Ichigo. Então Israel aparece e informa que tinha sido dele a ordem, assumindo a culpa. Momento em que Aizen mostra todo o seu poder esmagador e ele com isso pede desculpas, sendo perdoado em seguida. Então Aizen pergunta sobre o corpo de um dos membros mortos pelo grupo de Ichigo, se ele foi benéfico para sua pesquisa. Israel responde que foi e com isso sai da presença de Aizen. Mas logo outro invasor, Randy, cai em uma de suas diversas armadilhas implantadas em todo o castelo de Las Noites. Então ele se desloca até lá, revelando-se para Randy e se apresentando como 8º espada. Israel afirma que não é um bom lutador, e sim um pesquisador e especialista em desenvolvimento de armas espirituais, mas Randy, que não estava para muita conversa, invoca logo sua Bankai. Contudo, algo sai errado e essa se dissipa no ar. Israel explica que ele é o responsável por isso, pois ele facilmente anulou sua Bankai. Randy então fica intrigado, não sabendo como ele poderia saber sobre sua Bankai, mas Israel explica que ele é o irmão de Highforged Grants, que tinha lutado há pouco tempo com Randy. Ele afirma que ele colocou insetos gravadores espirituais em seu irmão, permitindo-lhe saber tudo o que ele havia presenciado. Esses insetos trouxeram todo tipo de informação, como a forma de sua Bankai, as habilidades e a Reiatsu dele. E com base nesses dados, ele criou uma sala especialmente para anular a Bankai do Shinigami, enfatizando que ele não tem chance alguma de ganhar essa batalha.
Ele explica que ele está animado, pois é a primeira vez que ele luta contra o usuário de Bankai, e ele informa que depois de matá-lo vai manter seu corpo intacto, ou ao menos fazer o máximo possível para que ele possa estudá-lo depois. Sem opção, Randy começa a lutar somente com a sua Shikai, mas fica claro que ele vai precisar mais do que isso para derrotá-lo. Entediado, o Espada convoca seus subordinados para acabarem de vez com o Shinigami, mas ele é salvo por Ishida, que chega heroicamente. A princípio, Ishida subestima o oitavo Espada, e ele não acredita que ele é uma ameaça devido a seu número baixo, então o Espada afirma que é mais forte do que ele e que esse é um dia de sorte, pois vai ter 2 corpos para estudar mais tarde, um Shinigami com Bankai e um Quincy que há muito tempo ele não via. Ishida, sem perder tempo, atira uma flecha que atinge a garganta do Arrancar, mas logo a flecha desaparece enquanto ele ri loucamente, dizendo a Ishida que usou os dados sobre sua luta passada para anular seus ataques, sendo que essa cena foi censurada no anime. Ao invés de uma flecha na garganta, como foi mostrado no mangá, no anime apenas vemos uma flecha no peitoral dele. O Quincy tenta lutar, mas suas flechas são ineficazes. Então, Randy e Ishida se juntam, combando suas habilidades para tentar derrotar esse vilão. O Quincy então revela um poder secreto que estava selado, assim conseguindo vantagem na luta e maltratando um pouco Israel, que fica muito ferido. Então, ele pega a Lumina e começa a comê-lo, se regenerando em seguida. Logo então eles percebem que não iriam conseguir derrotar o oitavo Espada. Com isso, não vem outra alternativa senão tentar fugir. Contudo, eles acabam parando no mesmo lugar. Então, o oitavo Espada explica que ele pode controlar livremente o layout da sala e não adianta tentar fugir, pois seria perda de tempo. E falando em tempo, ele pede mais um pouco de tempo para que eles o esperem, pois ele está indo trocar de roupa. Isso mesmo. E logo ele volta com vestes novas e dessa vez ele ativa a sua Zanpakuto, liberando a sua ressurreição. E sem dúvida, a forma que ele faz isso é um dos métodos mais interessantes entre os espadas para ativar a sua ressurreição. Ele engole a sua espada. Então, vemos ele com asas e um líquido roxo jorrando dessas asas, e em seguida criando um pequeno boneco fantoche de Ishida. Ele toca a cabeça do boneco, que de imediato é sentido por Ishida. Dessa forma, ele explica que ele tem o controle sobre todos os seus sentidos agora. E em seguida, o Espada rapidamente rasga a cabeça do boneco, ferindo novamente o Quincy. Agora ele pega um pequeno pedaço e diz ser o estômago de Ishida e começa a quebrá-lo, o que leva ele a torcer sangue. Dessa forma, afirmando que os seres humanos, Shinigamis e Quincy são todos iguais e altamente inferiores. Tentando salvar seu amigo, Randy tenta atacar o Arrancar, porém ele diz para ele desistir ao mesmo tempo em que quebra o tendão de Aquiles de Randy. Israel vai brincando, esmagando todas as partes do corpo do Shinigami através de um boneco voodoo. E depois de muito brincar com suas vítimas e afirmar-se como um ser muito superior, ele se prepara para matá-los. Mas, de repente, Mayuri, capitão da 12ª Divisão, chega na batalha. E finalmente, a batalha entre os dois cientistas começa. Mas o impressionante é que o Espada já tinha um boneco de Mayuri e começa a destruir todos os órgãos do capitão. Contudo, ele é um verdadeiro ator, dando a entender que facilmente seria derrotado, mas o que não sabíamos era que ele tinha um dispositivo no Quincy que passou todos os dados da batalha e antes de vir para essa batalha ele fez várias cópias de todos seus órgãos vitais, ou seja, em menos de 1 hora, ele estudou completamente o Espada e já foi preparado para essa batalha. Então, temendo o poder de Mayuri, o Espada pega Nemo como um refém, mas o capitão, irritado com o barulho, usa sua Bankai, liberando seu gás venenoso e esmagando Israel em seguida.
O fato é que aqui temos dois cientistas loucos, representando cada um o seu mundo, a sua maneira e as suas crenças, mas são bem parecidos no final das contas, pois ambos menosprezam a todos, inclusive os subordinados, têm mania de grandeza e são altamente narcisistas. E quando todos estavam pensando que Zael já tinha morrido, todos são surpreendidos quando o Espada surge totalmente regenerado. E o que eles não sabiam é que ele tem uma habilidade de entrar dentro do seu inimigo através do umbigo. E ele faz isso com Nemo, pondo um ovo dentro dos seus órgãos internos. E ao contrário de um parasita, esse ovo cresce rapidamente, alimentando seu hospedeiro e eventualmente resultando na morte de Nemo, dando origem a uma versão renovada de Zael. Dessa forma, ele explica que graças a essa habilidade, ele alcançou a imortalidade e a perfeição. No meu ponto de vista, não é que ele tenha evitado a morte, mas sim a morte tornou-se um caminho para sua existência e um ciclo interminável de morte e renascimento, se tornando uma forma de vida perfeita, ao menos aos olhos dele, é claro. Contudo, percebemos que Mayuri está impaciente e entediado, então diz ao Espada que ele vai ser cobaia de sua nova droga, e que essa droga já está em sua corrente sanguínea, pois ele implantou ela no corpo de Nemo. Como ela tinha sido consumida por ele, ele também teria ingerido essa droga. Essa droga amplia os sentidos do indivíduo ao mesmo tempo que retarda em alto grau todo o mundo exterior ao seu redor. Como exemplo, se uma bala fosse atirada nele, iria parecer que esta bala estava parada no ar de tão lenta. Qualquer movimento normal seria extremamente lento, a tal ponto que um segundo seria igual a um século. Com isso, Mayuri finca sua espada no coração dele, mas por causa do efeito da droga, isso demoraria em torno de 1000 anos, ou mais, em um atraso tão agonizante em que ele imploraria inúmeras vezes por sua morte. E que droga cruel, hein, meu amigo? Diga aí nos comentários o que você acha dessa droga. Com certeza, essa foi a morte mais cruel até agora, pois vemos no mangá que em sua mente já se passaram 1000 anos e ele continua a esperar essa espada entrar totalmente em seu coração, implorando para morrer de uma vez. E aqui percebemos que o cientista mais bem preparado venceu, pois Zael, acreditando que era uma forma de vida perfeita, não inovou em suas habilidades e foi bastante presunçoso, subestimando o capitão, que para ele era uma forma de vida inferior. Dessa forma, isso foi o ultimato para sua derrota. E após tudo isso, vemos Zael no Arco do Inferno. Contudo, não entraremos em detalhe nesse vídeo, pois faremos um vídeo específico para falar com detalhes sobre a sua aparição nesse arco. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E não esquece de ativar o sininho. Muito obrigado e até a próxima.